E aí, pessoal? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho de direito constitucional, matéria muito importante para o seu concurso, fundamental e indispensável. Eu quero que você, primeiramente, seja com a Constituição Federal em mãos, por favor. Seja essa Constituição Federal aqui separadinha, o seu vademécum. Ou, se você não tiver nem o vademécum, nem a Constituição Federal separadinha, vai lá no site do Planalto, digita a Constituição Federal, porque é essencial que você esteja aí com ela. Grande parte das questões objetivas do seu concurso de Direito Constitucional vai ser a letra de lei da própria Constituição. Então, você precisa sempre estar além da Constituição Federal, equiparada aqui junto com os entendimentos que você for adquirindo. Então, eu peço que você guarde esse entendimento ali no coração para você compreender e leia também a lei seca, que a gente fala no direito, a letra de lei, para poder acertar todas as questões de constitucional. Hoje eu vou te garantir que se você entender esses princípios aqui, essas bases do direito constitucional, você vai garantir todas as questões desse tema. Vamos lá? Então, primeiramente, não tenha medo, você que não tem muito contato com o direito, sobre a Constituição Federal, não tenha medo desse livrinho. Esse livrinho, além de ser muito importante para a nossa vida, vai te ajudar aí nas questões. Eu até coloquei uma frase ali motivacional, que o medo faz o lobo maior do que ele é. O direito constitucional não é tão difícil assim. A Constituição, ela é decifrável, você vai conseguir entender direitinho. Vamos lá? O artigo 1º da Constituição Federal fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Primeiramente, antes de passar para os fundamentos elencados na Constituição, é importante que a gente saiba por que colocam República Federativa do Brasil, que carinhosamente nós chamamos de Brasil. República Federativa do Brasil é o nome, do nosso país. República, porque res pública, res de coisa, coisa do povo, a quem pertence o poder. Por isso que é república. O poder no país, o poder no Brasil pertence ao povo. Federativa, que é a forma de Estado. Como que ele é dividido? Através de entes federativos que possuem autonomia, porém não possuem soberania. E do Brasil. Importante a gente destacar nessa primeira parte aqui, já no nome República Federativa do Brasil, o que é uma forma de governo, uma forma de Estado, o sistema de governo. Para isso, vocês precisam saber uma dica muito fácil, que todo concurseiro tem que saber na hora da prova, tem que decorar, que é: o Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Por que isso? Vocês vão entender agora. A forma de governo do Brasil é república, porque é a coisa do povo. Diferente do absolutismo, que a coisa não é do povo, o poder se concentra apenas na mão de uma pessoa. A forma de Estado é a forma federativa. Então tem os Estados federados, os entes, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, e eles podem se organizar internamente, eles possuem autonomia, por isso federativa. O sistema de governo, presidencialismo. Quando a gente fala de sistema de governo, nós queremos dizer: o poder está concentrado de que maneira? De que forma o poder é distribuído? Tem um poder distribuído de forma interna e externa, como no parlamentarismo? Não. No Brasil, nós chamamos de presidencialismo, porque tudo é concentrado na mão de uma pessoa, o presidente do Brasil. Atualmente, Bolsonaro. E o regime de governo, a democracia, que é a coisa do povo, a democracia. A gente adora falar Estado democrático de direito. Então, democracia, que é diferente da ditadura, por exemplo. Por isso, se cair na sua prova, geralmente cai nas questões objetivas, pede para você diferenciar o que é forma de Estado, forma de governo, você vai lembrar que é tiro e queda. O Estado fede, forma de Estado aqui, federação. A República é fogo, forma de governo, república. O presidente é sistemático, sistema de governo, presidencialismo. E o regime é democrático. Regime de governo é democracia, o regime democrático. Beleza, pessoal? Vamos passar para a próxima? Outra coisa muito importante aqui do nosso artigo 1º da Constituição Federal, quero que vocês sejam aí com a sua Constituição Federal em mãos, fala: a República Federativa do Brasil, que agora você sabe que a República, o que é República, o que é Federativa, formada pela união indissolúvel. O que é a união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal?
quando ele fala de união indissolúvel, ele quem, gente? Ele, o legislador, né, quem fez a Constituição Federal aqui. Quando ele fala em união indissolúvel, vocês vão pensar na insolubilidade do Pacto Federativo. Não há no Brasil o direito de secessão. Então, não há possibilidade, a região sul quer separar do Brasil, quer fazer um novo país. É impossível. Por quê que é impossível? Porque no Brasil tem a indissolubilidade do Pacto Federativo. Os entes federativos não podem se separar, apesar de terem autonomia. Do Estado Democrático de Direito, que fala, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Muito bonito, acho que vocês ouvem essa expressão toda hora, Estado Democrático de Direito. Por que Estado Democrático de Direito? Porque, além de ser uma coisa do povo, a democracia, o poder estar com o povo, é de direito porque a própria pessoa que está representando o povo se submete também às leis, se submete ao nosso direito, ao nosso ordenamento jurídico. Apesar dele ser o presidente, seja o presidente da Câmara, o presidente da nossa nação, ele se submete ao direito, se submete ao nosso ordenamento. Por isso, Estado Democrático de Direito. Beleza? Agora que você já entendeu ali o artigo 1º, o caput, já vai acertar toda a questão de falar disso, vai lembrar que o presidente o que é sistemático, né? Vai lembrar que república é fogo. Você vai passar agora para os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos, o famoso Socidivaplo. Socidivaplo, acho que vocês... Gente, isso aí é frase para você nunca esquecer, porque se você souber essa frase, você garante umas 2 questões aí no concurso. Importantíssimo. O que é Socidivaplo? Socidivaplo são os fundamentos da República, elencados aqui no artigo 1º. Os alicerces, a base, tudo que vai passar para frente, os artigos que estão na frente que nós vamos estudar, eles estão baseados, alicerçados nesses fundamentos, no famoso Socidivaplo. Por que Socidivaplo? Nós vamos pensar aqui nos incisos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Por isso, nós vamos sempre lembrar dessa palavrinha engraçada, Socidivaplo, para assimilar aos fundamentos. Não se esqueça, os fundamentos, aquilo que a gente já é, né? Os nossos fundamentos, os nossos alicerces. Beleza? Aqui eu coloquei que não tem como, você tem que memorizar e vai lembrar aqui das primeiras siglas. Socidivaplo. E por último, parágrafo único, né, do artigo 1º, muito importante, que a República Federativa do Brasil... todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo, por isso é um Estado democrático. Todo poder emana do povo e o povo tem o poder sobre a República Federativa do Brasil. E aí ele fala que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O povo, nós brasileiros, podemos exercer esse poder através dos nossos representantes, daquelas pessoas que nós elegemos, né, para ser o presidente, para serem os vereadores, os deputados, ou diretamente também. E aí você sabe qual que é a forma de que o povo consegue exercer diretamente esse poder? As formas são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito, sempre vocês vão pensar no P de prévio. Então, antes de se decidir alguma coisa, coloca-se o plebiscito. Coloca a avaliação na mão do povo e o povo previamente vai decidir. Você é a favor da liberação das armas no Brasil? Aí você vai colocar sim ou não. Previamente, para depois tomar alguma medida, elaborar algum projeto. No caso do referendo, o R aqui de ratificar vai ser posteriormente elaborado algum projeto, alguma medida, algum tipo de lei e vai colocar sobre a população vai decidir. E aí, o que vocês acham? Percebe que vocês estão diretamente exercendo o poder? Vocês que estão decidindo? Vocês, no caso nós, né? Referendo. E a iniciativa popular, que também é uma medida para poder alterar algum tipo de legislação, né? Por isso, sabendo de todas essas medidas, vocês vão conseguir aqui lembrar de todos os fundamentos, os alicerces da República Federativa do Brasil. Não esquecendo do caput e do parágrafo único, que é muito importante.
Vamos para uma questão aqui rapidinho, que eu tenho certeza, você que aí decorou, já sabe, já faz parte da sua vida, colocou no coração, né? Colocou no coração, se você tiver a Plu, vai acertar a questão. A república que é forma de governo, federativa, que é forma de Estado do Brasil, tem como fundamento a nomeação de autoridades públicas, tá no Sociedade Plu? Dignidade da pessoa humana, intervenção na propriedade privada, proibição de atividades artísticas e culturais, fomento do comércio entre estados e municípios. Quem não sabe, quem não decorou o Sociedade Plu, pessoa aventureira que foi lá, né, tentar a prova, não vai saber. Mas você que sabe, que colocou aqui no coração, vai responder muito fácil. Questão muito fácil, não tem como nem errar, né, gente? Dignidade da pessoa humana, o Sociedade Plu. Então, fundamentos da República Federativa, dignidade da pessoa humana. Beleza? Lembre-se sempre de ler os artigos, sempre estar ali focando na Constituição e compreender a matéria para acertar todas as questões.